Olá, pessoal. Eu sou o missionário Yongshin da Igreja de Frankfurt, da Alemanha. Eu agradeço muito por poder estar diante de vocês, embora seja um curto tempo, mas por 1 hora. O título da academia que nós vamos compartilhar é A Vida de Fé. Eu poder compartilhar com vocês sobre a vida de fé é algo muito gratificante. Então, tem muitas pessoas nesse mundo que têm teoria e conhecimento, mas a gente não tem que ficar somente na teoria, presa no meu conhecimento da Bíblia, mas eu tenho que dar um passo adiante para poder viver uma vida diante de Deus. Não tem muitas pessoas que vivem dessa maneira. Principalmente se não for pela graça de Deus, viver a vida de fé, vocês podem viver 1 ou 2 vezes recebendo graça, mas toda a nossa vida, poder viver pela fé, não é algo muito fácil. Por exemplo, em Israel apareceu Golias, o soldado filisteu. Lá no monte, ele estava em guerra contra Israel e o Golias. Ele era um gigante, quase de 3 metros de altura. O corpo dele estava coberto por uma couraça. E na mão dele ele tinha uma grande lança. Golias não podia ser vencido pela força humana, porque ele tinha uma tamanha força. Está falando sobre um problema que está além do meu limite. O povo de Israel era um povo que acreditava em Deus e todos os homens eram circuncisos. Receber circuncisão significa ser povo de Deus. Isso significa estar dentro da promessa de Deus. Mas, aparecendo Golias, ele começou a zombar do exército de Deus, começou a zombar de Deus, e ninguém conseguiu ficar diante de Golias, porque tinham medo. Se eu ficar diante dele, com certeza eu vou acabar morrendo. Então, eles não queriam desafiá-lo, queriam se esconder. Mas, pelo contrário, um jovem menino, a gente pode ver um corajoso um corajoso menino Davi enfrentar Golias. Ele não tinha nem armadura nem nada, ele não tinha nada para se defender, ele não tinha nenhuma arma. Ele não tinha espada, não tinha escudo, não tinha lança, ele somente estava com uma funda na mão. E ele foi correndo para diante de Golias. Nós podemos ver esse Davi. Então, Davi, ele não era uma pessoa mais forte, ou porque lutava bem, ou mais corajosa do que outra pessoa. Não foi por isso que ele foi lutar contra Golias. Mas Davi pensava, se eu ficar contra Golias, com certeza Deus vai me ajudar. Ele tinha certeza disso. Eu vou matar Golias. Hoje eu vou te matar e o mundo todo vai saber que existe Deus em Israel. Ele falou assim: Deus me ajuda. A pessoa que tem fé em Deus, quando se encontra com um problema do tamanho de Golias, vai adiante. Embora a gente conheça a Deus, a gente escutou muitas histórias de Deus, entende a Deus teoricamente, mas a gente não tem certeza que Deus vai nos ajudar. Se a gente tiver esse tipo de coração, a gente não pode ir para diante de Golias. Por isso, todo o povo de Israel fugiu, se escondeu e ficou preso dentro do seu fardo. Então, Golias é algo que a gente tem que superar, tem que ultrapassar. Mas
eu não posso vencer pela minha experiência e pela minha força. Quando eu me deparo com esse tipo de problema, e diante desse problema a gente pode distinguir se essa pessoa é uma pessoa que acredita em Deus ou não. Por isso, Deus nos dá problemas além do nosso limite, além do nosso poder de poder resolver. Por quê? Deus está testando o nosso coração, se a gente acredita em Deus ou não. Primeiramente, vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 17. E depois disso, eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês. Romanos 10, 17, eu vou ler. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pessoal, a fé não surge de qualquer lugar. Tem um lugar em que a fé, ela brota, ela surge. De onde que vem a fé? Vem pela pregação. Então, escutando o que eu vou ter fé? Pela palavra de Cristo. É quando eu escuto a palavra de Cristo. Quando eu escuto a palavra de Deus, surge fé. Em outras palavras, você escutar a palavra quer dizer você aceitar a palavra no seu coração. Meu nome é Oh Young-shin. É um nome que o meu pai me deu. Quer dizer, é uma longa fé, né? O meu pai me deu esse nome e meus amigos na escola falavam que era o nome de mulher. Não importa se é nome de homem ou mulher, mas o meu pai queria que eu tivesse uma fé eterna. Shin, em chinês, sabe como escreve a fé em chinês? Primeiro você escreve in de pessoa e depois você coloca palavra. Quando a pessoa escuta a palavra, a pessoa que está ao lado da palavra, essa pessoa nós chamamos de fé. Então, o que é? Fé é escutar a palavra de Deus e aceitar essa palavra de Deus no seu coração. Então, pelo contrário, o que é desconfiança? Desconfiança é você abandonar a palavra de Deus. Em 2001, eu fui enviado para os Estados Unidos e eu ministrei lá por 10 anos. E em 2011, eu fui enviado para a Alemanha e agora faz 9 anos que eu estou ministrando aqui. Então, já faz mais ou menos 20 anos que eu já estou ministrando, né? Passou muito rápido esse tempo. E uma vez, quando eu estava em Los Angeles, nos Estados Unidos, eu fui fazer uma visita evangélica e na missão da Boa Notícia estava ali sobre a mudança de pastores que iria ter na nossa missão. E eu fui enviado para o Havaí. Então, por que eu fui enviado para o Havaí? Antes de mim, tinha um missionário lá, e esse missionário, ele estava ministrando no Havaí por 1 ano, mas ele ficou tão difícil lá que ele falou que não conseguiria mais ministrar. E ele parou de ministrar e voltou para a casa dele. No começo eu não sabia muito bem, mas quando eu fui para o Havaí, eu escutei isso e aquilo, e vendo a situação. E assim eu descobri por que ele acabou partindo. Então, na verdade, por causa dele eu recebi muitas graças. Eu recebi muito aprendizado na vida espiritual. Por isso, hoje eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Antes dele partir, ele falou:
ele fez comunhão com os pastores perto dele, né, naquele tempo, porque ele estava difícil, ele estava com a situação difícil, ele queria partir. Ele falou: Deus não me ajuda, como é que eu vou ministrar? E os outros pastores falaram: pastor, quando você está com essa dificuldade, você não deveria orar? Tendo essa dificuldade, você não deveria depender de Deus? E o que ele falou naquele tempo? Você pensa que eu não dependi de Deus? Você pensa que eu estou falando isso porque eu não orei diante de Deus? Eu orei. Eu dependi de Deus. Mas Deus não me ajuda. Se Deus não me ajuda, como eu vou ministrar? Então, falando assim, ele parou de ministrar e ele acabou indo para casa. E quando ele foi para o Havaí no começo, tinha um pouco mais de 10 membros. Mas enquanto ele ministrou, começou a diminuir o número de membros, começaram a sair da igreja, não vieram mais para a igreja. Então, o missionário foi, a igreja devia melhorar, novas pessoas deveriam receber salvação, deveriam receber transformação. Então, ia ser uma grande força para ele. Mas ele foi, e esse missionário foi, e os membros começaram a partir, cair em tentação. Quando eu fui, no culto de domingo, vinham somente 2 ou 3 pessoas. E como os membros fecharam o coração, então a parte financeira também ficou difícil. E ficando difícil, eles não conseguiam pagar o aluguel. E também era uma grande dificuldade para eles terem o que comer também e viver o dia a dia. Então, tinham 3 missionários temporários que falaram que comiam só 2 refeições por dia. Era só no café da manhã era um café com uma torrada. Torrada sem nada, né? Então, isso era o café da manhã deles. E o almoço era simplesmente arroz. E falou que eles viviam cada dia assim. Eles não recebiam auxílio da missão e nem alguém ajudava, mas oravam, olhavam para Deus. Mas um dia, no coração deles, surgiu um coração. Ah, Deus não me ajuda. Eles tiveram essa certeza, entrou essa fé no coração deles. Deus não me ajuda. Deus não me ajuda. Então, como é que eu vou ministrar? Não tem como. E assim, eles acabaram partindo. Eu fui para lá e eu vi a situação em que ele estava vivendo. Eu também, no começo, quando eu fui para o Havaí, eu tinha ido antes, em 2006, porque tinha o Global Camp lá no Havaí, tinha mais ou menos 1.500 estudantes, né, da Coreia que foram lá. A gente alugou os aviões e a gente foi, teve o acampamento. Vocês se lembram? E a gente teve esse grande acampamento. Então, a igreja do Havaí tem muita coisa. Então, por exemplo, tem mais geladeira na cozinha do que membro da igreja. Quando eu fui lá, no começo, tinham 5 geladeiras. Carro, também tinham 2. Quando eu fui lá no começo, eu escutei que um pastor, quando estava difícil, ele começou a vender as mercadorias que tinham dentro da igreja. E eu falei, nossa, como vai vender as coisas da igreja? E depois, quando eu vi, eu também estava vendendo. E vendi até um carro da igreja, né? Realmente a situação era difícil. Mas Deus não me ajuda. Eu também vivendo diante dessas situações, eu podia ver essa imagem. Então, frequentemente, eu me lembrei dessas palavras. Jesus Cristo, ele estava com seus discípulos e falou, passemos para outra margem. Eles estavam no Mar da Galileia e ele pediu para os seus discípulos passarem para outra margem. E naquele dia veio uma tormenta, né, no mar. Começou a vir uma tormenta, uma chuva, e aí começou a entrar água no barco e queria virar o barco. Num momento,
todos somente poderiam morrer. Era uma situação muito perigosa. Imagina quão estava angustiado o coração dos discípulos. André, vai logo, rema. Ô Pedro, tira a água do barco. Então, cada um deles, naquela noite, diante daquela tormenta, eles estavam se esforçando para sair daquela situação. Mas o que Jesus Cristo estava fazendo? Mas quando a gente vê a Bíblia, sabe o que é interessante? Lá no canto do barco, Jesus Cristo estava dormindo. Realmente, eu também tive muitas situações assim. A nossa igreja está assim com tanta pressa. Parece que vai na hora acontecer um problema na igreja, que vai ter dificuldade. Meu coração estava tão apressado, mas quando eu olhei, Jesus Cristo não estava fazendo nada. Ele também teve esse pensamento. A igreja está com dificuldade, está com problema, mas Jesus Cristo não está fazendo nada. No final, Jesus Cristo nem está ajudando. Então, como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou pregar? E aí ele foi embora com esse pensamento. Então, eu pude pensar profundamente sobre isso. Deus me deu um ensino profundo sobre isso. Fé é acreditar na palavra, certo? Na palavra de quem? Acreditar na palavra de quem? Na palavra de Deus. Isso é acreditar em Deus. E desconfiança é abandonar a palavra de Deus. Nós quando vocês decidem, Deus me ajuda ou não ajuda, vocês decidem isso como? Esse missionário, por que ele acreditou que Deus não lhe ajudava? Por que ele tinha essa certeza que Deus não lhe ajudava? Porque ele estava olhando a situação que estava acontecendo. Pessoal, isso realmente é importante. Qual era a decisão que ele tomou no coração dele? A decisão que ele tomou foi olhando para a situação. Olhando para a situação atual, Deus não me ajuda. Eu tenho certeza disso. Por isso, se Deus me ajudar, agora eu posso estar difícil e com problema, mas por que eu vou ficar difícil com isso? Mas no meu coração, eu tenho o coração de que Deus não me ajuda. Uma vez, no inverno, eu fui para a Escócia numa viagem evangélica sem dinheiro, estava bem frio, e a gente colocou roupa e outra roupa. A gente estava na Escócia, em Edinburgh, e eu vi o pessoal fazendo um festival lá, mas tinha gente que estava até de bermuda. Mas uma coisa que a gente percebeu, uma pessoa que tem casa pode usar bermuda e camiseta que não tem problema. Mas e agora, se tiver frio? Daqui a pouco, quando a gente entra, em casa está quentinho. Agora, está frio, não tem problema nenhum. Mas e a gente? A gente estava na viagem evangélica sem dinheiro e a gente não tinha uma casa. E como não tinha uma casa, a gente usar bermuda e camiseta não faz nem sentido. Então, quando a gente olhava uma pessoa que estava com bermuda ou camiseta, a gente pensava, é porque ele tem uma casa para se abrigar. Então, eu fiquei muitas vezes com inveja dessas pessoas. Agora também, se eu tenho dificuldade, problema, mas no nosso coração, a gente não tem certeza de que Deus vai me ajudar, por isso eu aceito a dificuldade como algo maior. A fome como algo maior. Eu não poder pagar o aluguel como algo maior. Na nossa missão, eu não sei se somente sou eu, mas eu acho que a minha vida inteira eu não consigo pagar direito o aluguel. Vocês também? Vocês estão pagando bem o aluguel? Se você tem a casa própria, realmente você recebeu uma grande bênção na vida. A minha vida inteira eu tenho que me preocupar com o aluguel. Eu tenho que me preocupar com os membros da igreja. Pessoal, isso não tem como não existir. Mas o importante é
É só de eu ter a fé de que Deus me ajuda. Então, a dificuldade de agora, o problema de agora não se torna problema. Vamos ver o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Versículo 5. 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Aqui no versículo 5, Deus vos tem dito, porque ele tem dito, é Deus quem falou pela boca dele. É a palavra que sai da boca de Deus. E Deus, abrindo a sua boca, ele nos passou, derramou o seu coração sobre nós. Deus abriu a sua boca e ele derramou a sua palavra sobre nós. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele tem dito, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Eu sempre estarei contigo. Por que ele disse que vai ficar eternamente com a gente? Porque ele quer sempre nos ajudar. Para nos ajudar. Então Deus, ele mesmo falou. Então aqui tem uma pessoa que pode falar com toda convicção. Deus me ajuda. Deus é aquele que me ajuda. Por que eu vou temer? Tem uma pessoa que pode falar com toda convicção que Deus me ajuda. A pessoa que acredita que foi Ele quem falou. Isso é fé. Deus me ajuda. As pessoas podem dizer, Deus te ajuda. Por que você está passando essa dificuldade? Se Deus está te ajudando, por que você passa por esse problema? Se Deus está te ajudando, por que você não consegue pagar o aluguel? Se Deus está te ajudando, por que sua igreja não está melhorando? Se Deus te ajuda, por que está surgindo esses problemas? Por quê? Se você olhar para a situação, parece que Deus não está te ajudando em nada, mas quem é que pode dizer, Deus me ajuda? A pessoa que acredita que Ele tem dito. Isso a gente chama de fé. Tem pessoas que acreditam que é Deus quem tem falado, mas tem pessoas que acreditam na situação que está se deparando diante dos seus olhos. Então, por exemplo, aquele pastor que partiu, ele não tinha alimento, ele não tinha dinheiro para o aluguel, e ele orou, Deus, por favor, me dá alimento, Deus, por favor, me dá o dinheiro do aluguel. E de manhã, quando ele acordou, aí alguém deixou na porta da casa dele um saco de arroz. Deus me ajuda. E no dia seguinte ele estava tendo o culto, depois que acabou o culto, ele foi abrir a caixa de oferta e tinha o gasofilácio e tinha o dinheiro todo do aluguel. E o que esse missionário vai testemunhar? Pessoal, Deus nos ajudou. Deus é aquele que nos ajuda. Força, pessoal. Ele vai poder falar assim. Ele pode testemunhar. Mas ele está dando seu testemunho em prova do quê? Qual é a prova que ele tem que Deus está lhe ajudando? É a palavra? É a palavra que Deus tem dito? Ou olhando para a situação que está melhorando, ele está falando que Deus lhe ajuda? Ele estava falando que Deus estava lhe ajudando, vendo a situação melhorar. Então, Deus queria dar o dinheiro do aluguel para esse missionário, queria dar comida para ele, queria fazer muitos membros estarem na igreja. Não é por falta de poder de Deus, não é?
Deus, ele poderia ajudar a qualquer momento. Deus é aquele que pode trabalhar. Mas, por que Deus não pôde ajudá-lo? Qual foi a resposta para isso? Não é que Deus não ajudava, Deus ajudava. Mas ele nem podia pagar o aluguel. E os membros partiram da igreja. Isso é Deus ajudar? Eu não sei se vai ter pessoas que pensam assim, mas Deus amou a ele. Por isso, Deus o ajudou. Como que Deus o ajudou? Deus tanto a ajuda material quanto a situação, mas primeiramente Deus queria ensinar algo para os seus filhos antes de dar essas coisas materiais. Deus queria dar a fé de somente acreditar na palavra de Deus. Então, vamos ver Deuteronômios capítulo 8, Antigo Testamento, Deuteronômios capítulo 8. A partir do versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Então, Deus salvou o povo de Israel do Egito e ele não levou já direto para a terra de Canaã, mas por 40 anos fez andar pelo deserto. Por que fez andar por 40 anos no deserto? Aqui no versículo 3. Ele te humilhou. Porque a nossa natureza é nos tornar arrogante. Mas Deus, se Deus humilhar, então a gente só tem como ser humilhado. E te deixou ter fome. Então, por mais que a gente queira preencher, se Deus der fome, então vai ter fome. E depois? E te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Antes de Deus dar a terra de Canaã para os filhos de Israel, primeiro ele conduziu pelo deserto e ensinou o quê? Que o homem não viverá somente do pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mas que somente Deus, ele queria ensinar que o homem pode viver somente com as palavras que saem da boca de Deus. Então, antes dele se tornar num bom pastor, num grande pastor, num pastor renomado, primeiramente Deus queria ensinar o que para ele? A fé de acreditar somente na palavra de Deus. E eu descobri um pouco desse coração de Deus. Deus, não é que ele não ajudou. Pessoal, aos nossos olhos existem situações que parecem que Deus não está nos ajudando, não é? Aos nossos olhos parece que Deus não está conosco, parece que Ele não está nos ajudando. Tem situações que parecem assim, tem esses problemas. Então, esses problemas, essas situações, quais são elas? São situações, problemas que a gente somente pode superar crendo na palavra de Deus. Os filhos de Deus, ele tem medo que os filhos de Deus possam acreditar em Deus somente quando a situação melhorar. Mas Deus, a gente quer acreditar como em Deus? Quando Deus melhorar a situação. Quando Deus me ajudar do jeito que eu quero, que eu vou acreditar em Deus. Mas independente da situação. Deus quer que a gente acredite nele, independente da situação. Deus quer que a gente acredite na promessa de Deus, independente da situação. E Deus queria nos ensinar isso. Mas esse missionário, quando ele se deparou com o problema, quando veio essa situação que parecia que Deus não iria lhe ajudar, mas se ele tivesse acreditado na palavra nesse momento, se ele tivesse acreditado somente na palavra que saiu da boca de Deus, o que ele teria dito?
Deus está comigo. Deus não me abandonou. Deus me ajuda. Ele poderia falar com toda a coragem. Não é verdade? Mas ele não conseguiu fazer isso. Deus me ajuda! Ele queria falar isso, mas a situação não cooperava. A situação não dizia isso. E no final, quando ele tomou a decisão, ele não se decidiu pela palavra de Deus. Ele se decidiu pela situação que ele enxergava e foi embora. Eu também vivi quase na mesma situação que ele. Então, eu vivi por 3 anos e meio no Havaí, então eu tive mais situações difíceis. Ele partiu depois de 1 ano vivendo lá. Uma vez, então descobrindo esse coração de Deus, eu não era uma pessoa mais espiritual ou especial do que ele. Mas por que Deus permitiu ele ficar nessa situação? Eu pude descobrir esse coração. Depois que eu descobri esse coração de Deus, sempre que eu me deparava com um problema, o meu pensamento era diferente. Não é que Deus não me ajuda, mas Deus, ele está me dando uma situação para eu poder acreditar na palavra de Deus. Uma vez, eu estava vivendo numa casa de família e vivendo naquela casa normal, eu pensei, a gente tem que se mudar assim para a cidade, né? Assim, para o centro. Porque onde a gente morava era meio distante, então as pessoas precisavam ter carro para vir. E como era uma casa familiar, para ser como uma igreja era um pouco ruim. E aí eu pensei, vamos para o centro. E aí um dia, uma irmã da nossa igreja, ela tinha uma filha, e ela tinha um prédio lá no centro, essa filha, e ela estava frequentando a escola de artes. Era um prédio de 4 andares. E falou que esse 4º andar estava vazio. Quando eu escutei isso, eu fui para lá. Eu me encontrei com o corretor de imóveis e eu vi aquele prédio. Antes tinha uma igreja coreana já. E para utilizar como uma igreja era muito bom, porque dava para as pessoas morarem. Então, não tem um lugar muito fácil, né, assim, de se encontrar. Porque era um lugar, assim, para ser só um escritório. Mas lá dava para utilizar como escritório, mas também dava para morar pessoas. E a localização era muito boa. E naquele dia, não somente eu, mas outras igrejas coreanas foram visitar lá, né? E eu também dei a minha oferta. Mas eu sempre peço, assim, desconto, né? Eu sempre peço desconto. E eu estava esperando em casa, eu estava esperando pela resposta em casa. Deus, por favor, me dê aquele prédio. E aí, uma vez, no sábado, no culto de internet, o pastor Park estava pregando a palavra de Deuteronômios, capítulo 10. Deuteronômios 9, versículo 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do seu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus as lanças diante de ti para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando o pastor estava pregando essa palavra começou a entrar no meu coração. Que vai possuir a sua terra. Você vai possuir essa terra. Você vai possuir essa terra. Por quê? Porque eu estava orando até agora para ganhar aquela igreja. E escutando a pregação pela internet do pastor Park, Deus vai nos dar essa terra. Deus vai nos dar essa terra. Me deu esse coração. A gente já ganhou essa terra. E aí, eu falei para os irmãos, pessoal, nós demos a nossa oferta para
por aquele prédio, o quarto andar do prédio, né? E outras igrejas também deram suas ofertas. Mas Deus me deu essa palavra e Ele falou que Ele faria a gente possuir a terra, né? Então eu clamei, só que não deu certo. Por quê? Não estavam me ligando. E passaram-se 1, 2 semanas e nada de ligação, não me retornaram. E aí, no meu coração, eu pensei. Eu pensei no quê? Você realmente acredita nessa palavra? No meu coração, eu perguntei. Você realmente acredita nessa palavra? Ah, sim, Deus, eu acredito. Então, se você acredita, por que você não vai para o dono daquela casa? Por que você não está falando para o dono dessa casa que você está agora que você vai sair dessa casa mês que vem? Ah, é verdade. Se eu acreditasse que Deus me daria aquela outra casa, aquele outro igreja, então eu tinha que falar para o dono dessa casa atual que eu vou sair ou não? Tanto na Europa ou nos Estados Unidos, você não pode simplesmente sair da casa, mas com 3 meses de antecedência você tem que avisar. Porque assim o dono da casa vai poder procurar um outro locatário, né? Mas eu não estava conseguindo falar isso pro dono da casa. Mesmo Deus me falando essa palavra, mas eu não conseguia falar pro dono da casa que eu sairia dali. Porque no meu coração eu tinha o quê? Ah, e se por acaso não der certo, né? Então, isso é acreditar na palavra ou se não crer adequadamente? Parece que eu acredito, mas eu tô acreditando adequadamente. Então, eu pude perceber isso no meu coração. E aí eu falei para minha esposa, querida, eu tenho esse coração. Então, eu vou hoje falar com o dono da casa, eu vou falar que a gente vai sair. E a minha esposa falou, ai, querido, por que você tem que acreditar dessa maneira? E eu falei, querida, eu tenho esse coração, então eu vou falar. Aí ela falou, tá bom, entendi. E o dono da casa era o vizinho da nossa casa, né? E eu falei, olha, mês que vem a gente vai sair, né? E com 1 mês de antecedência eu avisei a ele. E o dono da casa falou, sim, entendi. E aí, no dia seguinte, a imobiliária me ligou. O dono decidiu emprestar essa casa pra gente, alugar pra gente. Nossa, quando eu vi isso, eu fiquei muito agradecido. Ah, realmente Deus trabalha conforme a palavra. E eu fui para a igreja e eu avisei para os irmãos, né? Porque se a gente entrar naquela nova igreja, a gente tem que fazer uma reforma, né? Fazer a casa pastoral, tem que fazer banheiros. E aí eu falei, pessoal, foi Deus quem nos deu. Então, vamos fazer uma oferta decidida para podermos fazer uma reforma naquela igreja. E os irmãos realmente começaram a dar o coração e fizeram oferta decidida e nós recebemos esse dinheiro. E naquele tempo era o Black Friday, né? Logo depois que acaba as ações de graças, tem o Black Friday. Então, é o dia em que vendem as coisas mais baratas do mundo. Então, para entrar naquela loja, então por alguns dias, já com antecedência, eles ficam na fila, porque fica muito barato tudo. E naquele tempo, era a semana do Black Friday. Então, tem uma grande loja nos Estados Unidos chamada Home Depot, que vende produtos de casa, né? E aí eu vi o catálogo, e aí a gente comprou chapas de madeira, compramos todas as coisas necessárias para fazer uma reforma. E a gente estava esperando, né? Então, faltava mais ou menos uma semana para né, poder começar essa promoção, e era um sábado à noite. E eu estava preparando a pregação do culto de domingo e eu recebi uma ligação. Aí, o dono da casa falou que não ia nos dar mais aquela casa. De repente, eu fiquei bravo. O quê? Como assim? Não faz sentido. Você tinha que ter falado antes. Você falou que ia dar, a gente já comprou material, já fizemos essa oferta decidida. E agora? E ele falou que não ia dar. Não ia emprestar casa pra gente. E eu liguei pro dono, o dono não me atendia. Eu liguei pro corretor várias vezes também.
Mas porque como eu ainda não tinha assinado o contrato, então não tinha nada para argumentar. E aí, eu perguntei, como eu estava com pressa, eu perguntei pro dono da casa que eu estava vivendo atualmente, né? Ah, você já alugou essa casa para outra pessoa? E ele falou, sim, já está alugada para outra pessoa. Essa casa já estava alugada para outra pessoa. E então, daqui a uma semana, eu tinha que esvaziar essa casa. E eu comecei a ficar preocupado. Nossa, mais do que outra preocupação, amanhã é domingo. O que eu vou falar para os irmãos? Eu estava preocupado com isso. Por quê? Os nossos irmãos, antes já, aquele pastor antigo já havia partido, então já tinha ficado em tentação, já estava com o coração difícil, já tinha desconfiança no coração. E aí eu falei, olha, Deus nos deu a igreja. Eu fiquei clamando, me gabando disso, mas agora se eu falar não deu certo. Então, o que os irmãos vão falar? Eu fiquei preocupado. E aí, eu pensei, na Bíblia, eu pensei, o que eu vou falar amanhã para os irmãos? O que eu devo falar? Como é que eu vou explicar essa situação para eles? E, de repente, no meu coração, Deus me deu uma sabedoria. Que sabedoria Ele me deu? Quando Jesus Cristo brigou contra Satanás, em Mateus capítulo 3, Jesus foi tentado pelo diabo, mas Jesus Cristo venceu ao diabo. Ele testou 3 vezes. Mas como que Jesus Cristo venceu? Lembra-te do que está escrito. E eu me lembrei dessa palavra. É verdade. Amanhã, quando eu pregar, eu não vou falar outra coisa. Eu vou falar somente da palavra. Eu tive esse coração. Eu não vou falar outra coisa. Eu vou falar somente da palavra de Deus. E eu pensei, então, na Bíblia, eu acreditei na promessa de Deus. E a promessa não se cumpriu. Na Bíblia, tem alguma parte que aconteceu isso? Eu comecei a pensar na minha cabeça, desde Gênesis, desde o final, até o final. E eu pensei, tem alguma pessoa que, se ele acreditou na promessa e não se cumpriu, foi quem? Em João capítulo 11. Lázaro ficou doente. Maria e Marta, que são as irmãs dele, mandaram uma pessoa para Jesus Cristo falar com Jesus Cristo. Mestre, Lázaro está doente. O que Jesus falou? Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a morte ou não é? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Não é verdade? Com certeza, Jesus Cristo falou, não é para a morte, é para a glória de Deus. Com certeza ele falou que não é uma enfermidade para a morte. No começo, quando elas escutaram, Jesus falou que você não vai morrer. Jesus falou que você vai reviver. E a palavra disse que ele não morreria, mas a situação foi que ele morreu. E aí, eu continuamente leio João capítulo 11. E depois, o que aconteceu? Pessoal, para Jesus cumprir aquela palavra que ele falou, ele mesmo foi procurar Lázaro e fez ele reviver. No meu coração, é verdade. Quando a gente vê, parece que não aconteceu conforme a palavra, mas no final, Deus vai realizar conforme o que ele falou. E aí no domingo, no culto de domingo, eu testemunhei para os irmãos. Pessoal, ontem o corretor de imóveis me ligou e ele falou que ele não vai poder nos dar aquela casa para alugar, mas não vai poder nos alugar aquela casa. Mas, pessoal, a partir de agora, vamos ver como Deus vai reviver essa situação. Eu propositalmente falei mais alto. Pessoal, até agora, Deus ajudou a igreja do Havaí. Mas, a partir de agora, vamos ver como realmente Deus vai nos ajudar. Mesmo não tendo uma situação. E depois que acabou o culto, as irmãs vieram me procurar.
missionário, se o dono está falando que não vai dar, então o que o senhor quer fazer? Eu também não tenho método. Por isso, eu quero encontrá-lo amanhã. E aí eu dormi. No dia seguinte, de manhã, eu acordei e eu estava lendo a Bíblia. Eu li essa palavra de Deuteronômios capítulo 8. Aquela palavra que eu li aquela hora, né? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa palavra entrou grandemente no meu coração. Ah, é verdade. O homem não vive só do pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então, não vai dar. Quem é que falou que não vai dar? Quem falou que não vai dar? O dono da casa. Mas a palavra que saiu da boca de Deus é o que não vai dar? Não, o que saiu da boca de Deus. Que não vai dar, isso é o que o homem falou, o que o dono da casa falou. Mas o que é a palavra que sai da boca de Deus? E aí eu me lembrei de Deuteronômios, capítulo 9, versículo 5. Possuíres aquela terra. Com certeza Deus me deu essa palavra. Deus falou que eu vou possuir aquela terra. E nós somos pessoas que vivemos com as palavras que procedem da boca de Deus. E Deuteronômios 9:5. Eu estava lendo a Bíblia em inglês naquele tempo, né? Eu sublinhei. E eu falei para minha esposa, faz a comida logo. E eu fui com a minha esposa me encontrar com o dono da casa. E eu me encontrei com o dono. Então, era um prédio de 4 andares e ele estava no primeiro andar. No primeiro andar, ele tinha, assim, uma loja de carro, uma mecânica de carros, né? E eu fui lá e ele estava lá. E eu falei, bom dia, e ele, bom dia. E aí eu falei com ele, olha, eu escutei que você não quer mais alugar essa casa pra gente. Mas, aqui no Havaí tem muitas casas, mas eu perguntei, eu quero alugar sua casa. Você sabe por que eu quero alugar sua casa? Ele falou, não sei. Eu perguntei, esse prédio é de quem? É meu. Sim, é seu. Mas quem é que te deu esse prédio? Aí esse dono da casa falou, foi Deus quem me deu. E eu pensei, nossa, será que ele frequenta alguma igreja? E ele falou que é Deus quem deu essa igreja para ele. Quando eu escutei isso, eu fiquei tão feliz. É verdade. Deus é quem te deu esse prédio. E Deus falou que eu tenho que entrar nesse prédio. E aí esse dono riu e falou, como assim? Como assim? Onde que tá? Tá aqui, ó. E aqui eu abri a Bíblia. E eu abri Deuteronômios, capítulo 9, versículo 5, e eu mostrei ali o que estava sublinhado, né? Possuir a sua terra. Deus falou que eu possuo essa terra, por isso que eu quero entrar aqui. E aí o dono da casa ficou rindo, né? E a minha esposa falando, né? Você tá falando da coisa sem sentido nenhum em inglês. E aí o dono do prédio riu e falou, fica esperando em casa que eu vou te ligar. E eu fui para casa e à noite eu recebi um telefonema e ele falou, sim, eu vou alugar para vocês. Nossa, eu fiquei tão agradecido. E aí eu pensei, a gente tem que assinar logo o contrato. E aí quarta-feira a gente marcou, né? A gente ter que assinar logo o contrato para não ter mais nenhuma dúvida. E aí eu expliquei para ele como nós queríamos fazer a reforma, que a gente quer fazer a cozinha, que a gente quer fazer o banheiro. E aí eu explicando pro dono, de repente ele ficou com um semblante ruim. Eu pensei, nossa, por que será que ele ficou com um semblante ruim, né? Será que eu falei alguma coisa de errado, porque meu inglês é ruim, eu não expliquei direito? Quando eu falei que queria assinar o contrato, ele falou, não, na próxima vez. E tinha que ir para casa. Eu fui para casa à noite, eu recebi o telefonema da imobiliária e o corretor falou, o dono não quer mais lhe emprestar. Até então eu não sabia o que eu tinha falado de errado. E de repente, o dono falou que trocou de coração e não queria mais alugar pra gente. Nossa, eu fiquei bem difícil. Por quê? Naquele tempo, era quarta-feira.
domingo, depois de domingo, segunda-feira a gente já tinha que esvaziar aquela casa. A gente tinha que ir embora. Então, quarta-feira eu queria já assinar o contrato e queria já tirar toda a mudança. E na semana que vem, na segunda-feira, eu já tinha que ir para Tacoma, nos Estados Unidos, porque eu era convidado de uma conferência. Então eu queria fazer toda a mudança e viajar, né? Como convidado. Mas o dono falou que não dava. Eu tinha que sair, eu tinha que me mudar, mas eu não tinha para onde ir. Depois ainda tinha que fazer uma conferência. Nossa, era um grande problema. Eu não tinha mais caminho e eu falei para minha esposa, querida, desculpa, você vai ter que fazer a mudança. Tinha irmãs na igreja, mas não tinha irmão, né? Tinha só um estudante de ensino fundamental. Era o Kyle. Eu falei, Kyle, segunda-feira você vai para a escola e traz uns amigos, porque a nossa igreja tem que fazer mudança. E tem muita bagagem também, né? E eu falei para minha esposa, você faz a mudança. Eu vou voltar depois que a gente voltar da conferência de Tacoma, eu voltar da conferência de Tacoma, então você deixa toda a bagagem na garagem e depois você e as crianças, por enquanto, tem uma irmã que mora ali perto da igreja e você fica com as crianças lá perto da igreja, naquela casa. E domingo à noite eu tinha que ir para Tacoma. Nossa, meu coração estava muito assim inseguro, né? Porque no dia seguinte a gente tinha que se mudar. Mas sabe o que foi gratificante? Se eu estivesse no Havaí, eu poderia fazer todas as coisas. Podia ajudar na mudança, podia encontrar uma outra casa rápido. Mas bem naquele tempo, Deus não me deixou ficar no Havaí. Quando eu fui para a conferência em Tacoma, pela igreja, pela minha família, eu não podia fazer nada. Porque eu era o pastor convidado, eu somente podia ficar vendo a Bíblia, quando sobrava tempo eu tinha que orar, ler a Bíblia, e passei cada dia assim. E o gratificante é lendo a Bíblia, orando. Eu estava cada vez mais me aproximando da palavra, e no meu coração eu tive um coração assim. O que será que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade? Ou a situação que eu enxergo diante dos meus olhos é a verdade? Eu queria acreditar na palavra de Deus no meu coração. Com certeza, Deus falou que eu iria possuir aquela terra. E eu queria acreditar nessa palavra. Mas eu queria testemunhar isso. Eu ganhei essa terra quando eu queria falar isso. Mas eu já ganhei essa terra ou não ganhei? No final não deu certo. No final não deu certo. A minha família estava na casa da irmã e a nossa bagagem, toda a mudança estava tudo numa garagem. Então essa palavra era uma mentira. Então eu falar, a gente possuiu essa terra. A gente possuiu aquele prédio, né? Então eu estava muito confuso. Eu queria acreditar na palavra. Eu queria acreditar na palavra. Mas se eu disser que eu acredito na palavra, eu tenho que dizer que Deus me deu. Mas se eu dizer que Deus me deu, então é mentira. Eu falar que eu ganhei sem ter ganhado, então é uma mentira. E no meu coração, uma pessoa que acredita em Deus, será que tem que mentir? Eu comecei a pensar nisso. Como é que eu tenho que fazer nesse momento? O gratificante de ter ido como pastor convidado naquele tempo é que eu tinha que falar sobre a palavra e orar. Não tem mais outra coisa para fazer. E comer a comida que fizeram, lendo a Bíblia, orando. E o meu coração se aprofundando na palavra, eu tive um coração. Vamos ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Novo Testamento. Versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne?
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Como Abraão se tornou justo? Naquele tempo viviam muitas pessoas, mas Deus falou que Abraão era justo, não é verdade? Por quê? Abraão creu em Deus. Naquele tempo, vendo essa palavra, eu pensei, é verdade. O único jeito de eu me tornar justo diante de Deus é crendo na palavra. Pessoal, nós nos tornamos justos diante de Deus não porque nós fizemos boas obras. Diante de tantas pessoas nessa terra, Deus escolheu Abraão e falou, você é justo. Por quê? Qual era a diferença de Abraão com outras pessoas? Ele viveu uma vida santa, pura e limpa? Não. Abraão, ele creu na palavra. Então, no meu coração, eu, aqui, não importa se eu estou de mudança ou não, mas Abraão se tornar justo foi porque creu na palavra de Deus. O que está escrito na palavra? Possuir aquela terra. Sim, Deus. Eu ganhei aquela terra. Eu ganhei aquele prédio. Então, no meu coração, eu decidi. Deus, a sua palavra está correta. Eu ganhei essa terra, possuí essa terra. Mas surgiu um pensamento. Mas você não fez a mudança. A sua família está numa casa da irmã. E a sua bagagem está tudo numa garagem. O que é isso? Não sei. Também não sei disso. Mas se Deus falou que eu possuí, eu liguei para minha esposa. E a minha esposa, eu acho que ela ficou muito estava chateada e ela começou a chorar. E eu falei, querida, desculpa. Querida, escuta bem o que eu vou te falar. A gente ganhou já aquele prédio. Aquele prédio Deus nos deu. E a minha esposa, chorando, falou, amém. Realmente, no dia seguinte, o corretor do imóvel ligou de novo para mim. O dono. Ele decidiu nos alugar aquele quarto andar. Nossa, eu fiquei tão agradecido. E no final, a gente realmente se mudou e pôde viver lá. E até hoje, por 10 anos, a Igreja do Havaí está lá. Mais de 10 anos. Alguns meses atrás, que a gente se mudou para um novo lugar, eu escutei, né? Naquele tempo, através da mudança, eu aprendi uma coisa de Deus. Fé é acreditar somente na palavra de Deus. A gente acredita na palavra de Deus, mas a gente acredita olhando para a situação. Se a situação der certo, se a situação me seguir, então vai dar certo. Não, não é assim, pessoal. Primeiramente, Deus quer fazer com que seus filhos acreditem somente na palavra de Deus. Deus quer ensinar essa fé para a gente. E quando a gente acredita na palavra de Deus, Deus lhes chama de justos. Então, eu vou pregar até aqui, eu vou orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos através desse retiro, que no coração dos irmãos o Senhor possa lhes ensinar fé e que o Senhor lhes ensine a acreditar na palavra de Deus. Que a palavra possa estar viva dentro do coração dos irmãos e trabalhe. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Até aqui.